Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu tô aqui com meu modelinho no consultório para ajudar, na verdade, para fazer um alerta é, sobre algumas técnicas que vêm sendo feitas aí, que eu tenho visto no Instagram e tudo, em rinoplastia, que tem sido mais denominadas como rinomodelação definitiva, né? Tem se usado. A rinomodelação definitiva, ela nada mais é que uma cirurgia, ela não é preenchimento, nada. É que, em geral, é uma rinoplastia fechada, que estão usando outro nome para não falar que é rinoplastia, tá? Mas qual que seria a minha preocupação? Não tem nada a ver com a denominação, quem faz, nada disso. A gente tem que entender muito bem sobre uma anatomia para entender a preocupação, né? Então, a rinoplastia fechada, ela é um acesso por dentro do nariz, né? E o que acontece? No Brasil, a gente tem muita pele grossa, pele mista, que é uma dúvida dos pacientes. E o que acontece? A pele influencia demais na rino, né? No resultado. Porque a gente vai trabalhar o que está abaixo da pele, mas a hora que recobre com a pele por cima, se ela for muito grossa, não vai ficar tão fino, né? Então, vai depender muito disso. Então, por que eu trouxe meu modelinho aqui? Para entender qual é o perigo do que tem sido feito hoje, né? Antigamente, as técnicas fechadas já faziam o que faziam hoje. Então, você ia lá, entrava e o que acontecia debaixo da pele? Por isso que é legal o modelinho. A gente tem essas cartilagenzinhas aqui, que são as cartilagens laterais inferiores, tá? Elas que mantêm o nosso nariz aberto, as nossas narinas abertas, né? Algumas pessoas têm naturalmente fechadas. Só que ao mesmo tempo, elas dão a estética do nariz, porque se elas forem muito largas, elas deixam aquela sensação da ponta larga, ponta grossa. Mas não é só ela que deixa a ponta grossa, a pele influencia, porque a gente tem que lembrar que depois a pele vem em cima e ela vai deixar essa definição melhor ou não. Então, a gente trabalha no que tem por baixo. E aí, o que era feito antigamente? Ressecada parte dessas cartilagens, deixadas bem finas. Tudo isso já foi feito no passado. Só que o que acontecia? Quando elas ficam muito finas, ou são cortados esses pezinhos dela, pontos aqui que deixam, aproximam demais essas cartilagens, elas correm o risco de pinçar, de colabar. E aí, o que acontece o efeito? Eu vou pegar a pele sem a cartilagem, só para entender. Com o passar dos anos, ela vai fazendo isso aqui, ó, perdendo a sustentação, pinçando. Às vezes alguém já pode ter visto, né? Pessoas que fizeram rinoplastia há muitos anos, e às vezes perdendo, inclusive, a sustentação da asa nasal. Até quando é feita a lectomia junto. Então, tem que entender que tem uma função que está por baixo, né? E o que acontece nessa rinomodelação definitiva, a ponta fina? Muitas vezes o que tem sido feito são pontos para afinar e ressecção dessas cartilagens. De imediato, eles colocam resultados de 1 mês, 15 dias. O inchaço, o edema, ele não vai mostrar essa retração. Essa retração, então, quando a pele está vazia e inchada, ela fica assim. Mas com o passar dos anos, aquele vazio e a falta da cartilagem vai fazer isso. E o paciente não vai respirar, porque o principal local já de entrada de ar são as narinas, né? Então, é muito importante, olhando aqui de base, que você tenha essas narinas, né, no tamanho correto, na espessura, para ajudar. E aí, a gente tem esse problema da insuficiência da válvula externa que vai pinçando. A própria idade pode fazer isso, cartilagens fracas, existem outros motivos. Mas a ressecção dessas cartilagens é um risco que pode acontecer ali. Eu já tenho visto pacientes chegando no consultório com 1 mês já percebendo esse colabamento, tá? Então tem que ter muito cuidado mesmo quando a gente vê resultados muito imediatos na internet, porque o nariz ele leva às vezes ano para ter o resultado e o inchaço ele engana muito e a hora que vai ele vai ceder, tá? Então fica o alerta aí e o cuidado com esses procedimentos aí, porque deixar um nariz fino não é fácil, a pele, a gente não pode afinar a pele que tem um risco de necrose, então ficar cortando pele por baixo, afinando, sempre tem um risco, a gente tem muito cuidado. Então, hoje existem outras técnicas, hoje a gente tem feito rina estruturada, a gente abre, coloca enxertos do próprio septo ou de costela que conseguem esticar, porque aí a gente entende que quando a gente mantém as cartilagens lá, mas quando a gente estica a pele, a gente consegue ter
uma definição, né? Então a gente vê aqui, ó, que quando a gente coloca enxerto, seja de septo, de própria cartilagem, a gente estica, define e afina. Então hoje em dia a gente não tira mais, a gente não mutila o nariz, a gente reestrutura ele, coloca cartilagens, seja por uma questão funcional ou estética. Então fica aí um pouquinho do meu alerta e esclarecimento aí sobre esse assunto aí de ponta.